O sal é uma arma espiritual? Descubra a verdade oculta sobre o sal na Bíblia. Neste vídeo, vamos revelar o poder do sal como uma arma na guerra espiritual. Vamos falar de forma clara e simples para que todos possam entender seu uso puro e correto. Preste atenção. Você sabia que existem 3 coisas que você pode fazer com sal para quebrar toda maldição e trazer bênçãos de abundância sobre você? Por que você acha que Jesus disse aos seus discípulos que eles são o sal da terra? Fique até o final deste vídeo, pois lá mostrarei a resposta e garanto que você ficará surpreso pelas revelações do sal como uma arma espiritual. Para começar, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus através dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade. Isso implica que o sal foi criado com um propósito divino desde o início dos tempos. Assim como cada grão de sal, cada gota d'água e cada centelha de fogo foram concebidos pela mão poderosa de Deus. Em Gênesis, lemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A igreja, muitas vezes, evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa tem um propósito divino. O fogo consome, a água dá vida e o sal preserva e purifica. Cada um desses elementos é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Reflitamos profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, ele não preserva também a nossa fé nos momentos de provação? Convido você a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. Muitas pessoas têm encontrado alívio e cura ao usá-lo em oração. Por exemplo, uma irmã viu uma mudança miraculosa em sua vida após ungir suas mãos com sal. E você, sentiu-se melhor depois de usar sal na oração? Conte-nos sua história e como Deus agiu em sua vida através deste mineral poderoso. A igreja, muitas vezes, evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada ser criado por Deus tem um propósito divino e uma função específica no mundo. Assim como o fogo consome e a água dá vida, o sal foi dado a autoridade de preservar e purificar. É importante refletir sobre como o sal, um elemento tão comum em nossas vidas cotidianas, pode ter um significado espiritual profundo. Ao entender que todas as coisas foram criadas por Deus e para Ele, podemos enxergar o sal não apenas como um condimento para os alimentos, mas como uma ferramenta espiritual poderosa nas mãos dos fiéis. Que possamos reconhecer a importância do sal não apenas em nosso dia a dia, mas também em nossa jornada espiritual, honrando sua origem divina e seu propósito sagrado. Durante a antiguidade, o sal era considerado uma substância de poder incrível e versátil. Além de suas propriedades para preservar carne e temperar alimentos, o sal era utilizado de maneiras surpreendentes. Na Roma antiga, por exemplo, o sal era tão valorizado que chegou a ser utilizado como moeda de troca, sendo parte do pagamento dos funcionários públicos romanos. Esse fato originou a palavra salário, que utilizamos até os dias atuais para nos referirmos ao pagamento por um trabalho realizado. A importância do sal na sociedade antiga vai além de suas funções culinárias, demonstrando como esse mineral sempre teve um papel significativo na história da humanidade. Durante a antiguidade, o sal era considerado não apenas um elemento de sabor e conservação, mas também uma substância sagrada com poderes espirituais. Em diversas culturas, o sal era utilizado em rituais de purificação e proteção contra forças malignas. Os antigos acreditavam que o sal tinha o poder de afastar os maus espíritos e neutralizar energias negativas.
Em Roma, por exemplo, o sal era usado não apenas na culinária e como forma de pagamento, mas também em cerimônias religiosas para abençoar casas e afastar influências maléficas. Essa visão do sal como uma arma espiritual era amplamente difundida e respeitada nas sociedades antigas, demonstrando a profunda conexão entre o material e o espiritual, presente nesse simples mineral. A unção com óleo é um ato sagrado mencionado diversas vezes nas Escrituras. Este ritual era realizado para consagrar pessoas e objetos, separando-os para o serviço de Deus. O óleo utilizado continha ingredientes específicos, como mirra e canela, indicando a importância da pureza e da obediência nas práticas religiosas. No Antigo Testamento, vemos que o óleo era derramado sobre o sumo sacerdote e sobre os utensílios do tabernáculo, marcando-os como santos e separados para o serviço divino. A proibição de reproduzir o óleo de unção para uso pessoal ressalta a sacralidade desse ato e a necessidade de seguir as instruções divinas com reverência. Assim como o óleo era usado para consagrar e santificar no Antigo Testamento, podemos refletir sobre a importância da dedicação e da pureza em nossas próprias vidas espirituais, buscando ser instrumentos nas mãos de Deus para cumprir seu propósito. Ao longo da história, o sal tem sido reconhecido como um elemento essencial não apenas para a culinária, mas também para a espiritualidade e simbolismo religioso. Em diversas culturas e tradições, o sal é considerado um símbolo de pureza, preservação e proteção espiritual. Sua capacidade de purificar e preservar alimentos foi associada à sua capacidade de purificar a alma e proteger contra influências malignas. Os antigos egípcios utilizavam o sal em seus rituais funerários como um símbolo de renascimento e purificação espiritual. Na Grécia Antiga, o sal era utilizado em cerimônias religiosas, como uma forma de afastar as forças do mal e garantir a bênção dos deuses sobre os fiéis. Essas práticas demonstram como o sal transcende seu uso cotidiano e se torna um instrumento sagrado nas mãos daqueles que buscam conexão com o divino. A unção com óleo é um ato sagrado mencionado diversas vezes nas Escrituras. Este ritual era realizado para consagrar pessoas e objetos, separando-os para o serviço de Deus. O óleo utilizado continha ingredientes específicos, como mirra e canela, indicando a importância da pureza e da obediência nas práticas religiosas. No Antigo Testamento, vemos que o óleo era derramado sobre o sumo sacerdote e sobre os utensílios do tabernáculo, marcando-os como santos e separados para o serviço divino. A proibição de reproduzir o óleo de unção para uso pessoal ressalta a sacralidade desse ato e a necessidade de seguir as instruções divinas com reverência. Assim como o óleo era usado para consagrar e santificar no Antigo Testamento, podemos refletir sobre a importância da dedicação e da pureza em nossas próprias vidas espirituais, buscando ser instrumentos nas mãos de Deus para cumprir seu propósito. Na história de Moisés, vemos como um simples objeto, como sua vara, foi usado por Deus para manifestar seu poder. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, ele perguntou a Moisés o que ele tinha em sua mão. Moisés respondeu que era uma vara. Deus então instruiu Moisés a jogar a vara no chão, e ela se transformou em uma serpente. Esse milagre não apenas demonstrou o poder divino, mas também mostrou como Deus pode usar instrumentos comuns para realizar grandes feitos. Assim como a vara de Moisés se tornou um sinal do poder de Deus nas mãos do profeta, podemos refletir sobre como os elementos ao nosso redor podem ser usados por Deus para cumprir seus propósitos na terra. Durante séculos, o sal tem sido reconhecido
como um elemento sagrado e poderoso em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Sua capacidade de purificar, proteger e abençoar fez com que fosse considerado uma arma espiritual nas mãos dos fiéis. Desde os tempos antigos, o sal era utilizado em rituais de exorcismo, purificação de espaços sagrados e como forma de afastar energias negativas. Em muitas culturas, o sal é visto como um símbolo da eternidade e da fidelidade divina. Sua conexão com a preservação e a purificação o torna um elemento essencial em práticas espirituais para afastar influências malignas e atrair bênçãos sobre aqueles que o utilizam com fé e reverência. O sal é uma arma espiritual. Clique no vídeo acima e descubra mais sobre o poder do sal na Bíblia. O sal é uma arma espiritual. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe abundantemente.